Bom dia, aqui é a professora Raquel. Nós vamos agora estudar representação de mudanças de estado, tá? Então, alunos do segundo médio, façam as anotações no caderno, que é conteúdo de física, tá ok? Então, vamos lá e seguir aqui a aula. Nós vamos avaliar agora um diagrama, tá? Que relaciona os estados físicos, tá? A mudança de estados físicos. Então, nós temos aqui um gráfico que representa as faces da matéria termodinamicamente em função da pressão e da temperatura. Então, nós temos aí um diagrama de fases, tá? No caso, nós temos três curvas nesse diagrama, a curva 1, curva 2 e curva 3, porque nós temos três estados físicos aí da matéria, tá? Primeira curva, que é essa daqui, nós temos as substâncias, que é um gráfico relacionando as substâncias. Então, a curva 1 delimita as regiões das fases sólida e líquida. Representa a curva de fusão, onde os estados sólido e líquido da substância estão em equilíbrio, tá? Então, a fusão é a passagem de sólido para líquido, tá ok? A curva 2 delimita as regiões das fases líquido e vapor, ó. Representa a curva de vaporização, onde os estados líquido e vapor estão em equilíbrio, tá ok? Bem, no caso aqui, a vaporização é a passagem do líquido para o gasoso, tá? E nós temos aqui a curva 3, que delimita as regiões das fases sólida e vapor, que sólida e vapor, tá? Representa a curva de sublimação, essa daqui, onde os estados sólido e vapor estão em equilíbrio, tá? Então, no caso, tá? A vaporização, tá? Nós já tínhamos comentado do líquido para o gasoso, a fusão de sólido para o líquido, tá? E no caso, essa outra 3 aqui, que é a curva de sublimação, é de sólido para o gasoso. Aqui tá vapor, mas é o gasoso, ok? Tá? E o ponto P, que é esse ponto aqui, é um ponto comum para as três curvas, para as três fases, e é denominado ponto triplo ou ponto tríplice. Neste ponto, as três fases estão em equilíbrio, tá? Que é o sólido, líquido e gasoso. Curva de fusão, nós vamos estar comentando as curvas de fusão, vaporização e sublimação, tá? Então, tá aqui a curva de fusão é avaliada sobre dois aspectos. Para substâncias que se dilatam na fusão, tá? Que é a grande parte das substâncias, e para substâncias que se contraem, tá? As que se contraem são água, bismuto, o ferro e o antimônio. Grande parte das substâncias, tá? Que é o aumento da pressão, é seguido do aumento da temperatura de fusão. Então, aumenta a pressão, aumenta a fusão. A água, bismuto, ferro e esse antimônio, que contrai, né, durante a fusão, ocorre o aumento da pressão e é seguido da diminuição da temperatura da fusão. Então, somente quando eles se contraem na fusão, essas substâncias, que a pressão aumenta e diminui a temperatura da fusão. Nas outras substâncias, tá? Há um aumento da temperatura de fusão e um aumento da pressão, tá ok? Que no gráfico vocês têm esses dois eixos. Curva de vaporização pode ocorrer também de duas formas, tá? Por ebulição ou por evaporização, tá? A ebulição, o líquido se transforma em gás, tá? Em sua temperatura, né? De ebulição. Então, e nesse caso, a maioria das moléculas do líquido está com energia suficiente para mudança, tá? De estado, que é um exemplo, por exemplo, né? A água na chaleira, tá? Então, nós temos aqui a temperatura de vaporização por ebulição depende da pressão de tal forma que à medida que aumentamos a pressão, a temperatura da ebulição também aumenta. A vaporização por evaporação, tá? É um processo que pode ocorrer sobre pressão atmosférica, independente da temperatura,
tá? Que as moléculas de um líquido, por exemplo, não possuem a mesma velocidade. Algumas são velozes, tá? Consegue escapar, tá? Fazendo com que o mesmo evapore. Que aí é o que acontece com a curva de vaporização, que foi que eu falei aqui sobre a água na chaleira, tá? E a curva de sublimação. Então, o sólido ou o vapor que se encontra abaixo da pressão do ponto triplo, se aquecido ou resfriado, passa diretamente de uma fase para outra, tá ok? Neste caso aí, a curva de sublimação, tá ok? Bem, continuando aqui, comentei os três. E nós temos aqui um experimento de Tyndall, tá? Que é relacionado à patinação do gelo, tá? Então tá aqui, foi um físico irlandês, tá? Que descreveu e documentou, tá? Pela primeira vez o experimento do regelo, tá? Como eu falei, todo experimento, toda pesquisa em física, ela tem que ser, digamos assim, realizada, tem que ser provada através de experimentos, tá? E documentada após isso. É realizado um relatório em cima desses experimentos para que determinados fatos, no caso, fossem estudados na parte de física, tá? Então, aqui, conhecido como experimento de Tyndall, ele consiste em pendurar um fio de metal fino com pesos adequados nas pontas sobre um bloco de gelo a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, como está descrito aqui, indicado na imagem, tá? O bloco derrete no local em que há o aumento da pressão sobre o gelo, tá? Que é gerado pelos fios, tá? Permitindo que o fio penetre no gelo, tá? Desta maneira como nós estamos vendo na imagem. Após a passagem do fio, a água formada volta a estar submetida à pressão anterior e retorna ao seu estado sólido, tá? Vira gelo novamente. Dessa forma, o fio atravessa totalmente o bloco de gelo sem que se rompa. Esse fato também pode ser observado nas competições ou brincadeiras, tá? De patinação de gelo. Ao deslizar as lâminas dos patins, tá? Que exerce uma pressão que provoca uma fusão, facilitando o deslizamento pela pista. Assim, o patinador passa, a pressão assume, certo? E a água se solidifica. Então, por isso que, no caso, as pessoas estão lá patinando e não gasta, digamos assim, vai o gelo que está na pista, tá? É a mesma coisa que ocorre aqui com o fio. Você passa com o patins, certo? É feito a fissura, só que devido à temperatura e à pressão, o que acontece? O gelo volta, a água, né, digamos assim, ela volta a se solidificar. Tá? Então, não evapora, não gasta, digamos assim, não some aquele gelo da superfície, tá bom? Tá? Aí a gente consegue explicar melhor também aí nessa parte, tá bom? Tá, vamos verificar agora o ponto crítico, tá? Que pode acontecer e ocorrer nos pontos, né, aí de fusão, nos estados físicos, né, da matéria. Então, na termologia, chamamos de ponto crítico os valores de um par de pressão, temperatura em especial. Esse ponto tem valores particulares que são limites entre os estados líquido e gasoso de uma substância, tá? Para temperaturas e pressões acima do ponto crítico, as substâncias passam para o estado de gás e não pode mais ser levada para o estado líquido, sem diminuição da temperatura. Dessa forma, acima do ponto crítico, a substância possui características ambíguas dos dois estados, líquido e gasoso. Então, aqui nós temos no gráfico, aqui é o ponto C, ó, que é o ponto crítico, que ele passa, que no caso é a curva de vaporização.
Então, para a água, o ponto crítico é dado pela temperatura de 374 graus Celsius e pressão de 218. Então, nós temos aqui a temperatura nesse eixo e a pressão neste outro. Exatamente nesse ponto crítico, a temperatura será de 374 e a pressão de 218, tá? Ou seja, acima desses valores, a água se converte em gás e não pode mais se liquefazer por meio do aumento de pressão, tá? Sem diminuição da temperatura. Então, para que a temperatura vire líquido, por exemplo, né? Para que a substância vire líquido, a temperatura ela tem que diminuir, ela não pode ficar acima de 374 graus. Tá bom? Então, ela tem que diminuir para sair desse ponto crítico e aí, no caso, a substância virar líquido novamente, tá bom? Não tem como, porque no caso a gente só tem a curva de sólido para líquido, de líquido para vapor, tá? E de sólido para vapor, como a gente viu anteriormente, ou vice-versa. Nós não temos, quando passa desse ponto crítico, aqui acima, outra curva, tá? Então, não tem como. Então, a gente precisa, no caso, que a temperatura diminua aí no caso, tá? Esse daí é referente ao ponto crítico da fusão, tá? Então, vamos continuar. Bem, gente, vocês vão agora desenvolver as questões que eu vou passar. Vai ter questões relacionando os gráficos para vocês poderem avaliar, no caso, essa mudança de estado físico, tá bom? Vai ter as curvas, né, no caso de fusão, ebulição, tá? Curva de sublimação, vai ter exercícios referentes a ponto crítico, tá? Todas as questões serão teóricas, tá? Então, um beijo e até a próxima aula.